Então, muito bom dia, uma vez mais. Bem-vindos às Wello Insights, o nosso espaço de debate promovido pelo grupo Wello. E hoje temos um tema que consideramos de grande relevância, uma vez mais, que é o tema da mobilidade interna e da fidelização de talento. Esta é a 6ª edição da Wello Insights e com ela queremos contribuir para que a qualidade do debate e a qualidade do pensamento sobre temas estratégicos para a gestão de recursos humanos, para a gestão de pessoas e para a gestão das empresas no seu todo, seja, através desta forma, um valor acrescentado. Hoje temos aqui um tema, como vos disse, a mobilidade interna, que tem muitos nomes, não é? Há quem chama a rotação, há quem chama a retenção, há quem chama... Há muitas formas de definirmos esta ideia da mobilidade interna, mas mobilidade é não estar parado, não é? Estamos dentro das organizações e vamos movendo, e ou nos movemos dentro delas ou movemos para fora delas. Normalmente é uma escolha um bocadinho binária. Mas a mobilidade interna é concebido que é desempenha um papel claramente fundamental na fidelização de talentos nas nossas organizações. Com a mobilidade interna, querendo aqui um conceito para facilitar aqui um bocadinho a nossa conversa, definimos a capacidade dos colaboradores ou dos trabalhadores, se quiserem, se moverem dentro da empresa, seja através de promoções, transferências, rotação de cargos ou programas de desenvolvimento de carreiras. A mobilidade interna em si tem múltiplas vantagens. Eu não queria antecipar, mas não resisto aqui a algumas que são quase de compêndio, fazem parte da literatura e será bom até para marcarmos aqui o perímetro da nossa conversa, definir essas vantagens, até porque são elas que movem naturalmente os decisores e as decisoras, no sentido de tirarem partido da mobilidade interna para a retenção de talento. A primeira é que abre oportunidades de desenvolvimento das pessoas. As pessoas não são estáticas, têm potencial e esse potencial só pode ser desenvolvido se nós abrirmos portas a esse crescimento. Por outro lado, possibilita a retenção de talentos-chave. Sabemos bem como vivemos num mercado que é ele próprio muito dinâmico e muito atrativo na perspectiva de, muitas vezes, nos roubarem os melhores, utilizando aqui uma expressão mais terra a terra. Por outro lado, a mobilidade interna promove uma cultura de aprendizagem contínua. Fomenta também um ambiente dinâmico e estimulante. Reforça claramente o compromisso com a empresa e a satisfação profissional. E, no final do dia, olhando para as contas finais, contribui para a redução do turnover. Esta é uma outra forma de dizer que, com ela, conseguimos fazer mais retenção de conhecimento dentro das nossas organizações. São, como se vê, muito poderosas as vantagens da adoção de uma política sólida de mobilidade interna. Agora, como é que nós a construímos? Como é que nós nos podemos posicionar para que esta política tenha sucesso e quais são os caminhos que levam, na prática, ao objetivo de fidelização do talento? Para a resposta a estas questões, não podia estar melhor acompanhado. Tenho o prazer de ter comigo duas pessoas fantásticas que têm uma experiência de vida e profissional muito estimulante e que seguramente com a sua experiência poderão contribuir para que este debate seja um debate de qualidade. Por um lado, a Rita Duarte Furtado, cara amiga, licenciada em Psicologia, mestre em Psicologia Social e das Organizações, foi até há bem pouco diretora de People and Culture do Wello Group e agora foi promovida CEO da Eder, a nossa companhia de Executive Search e de Executive Learning, e obviamente lhe desejo uma vez mais as maiores felicidades nesse novo cargo. A Irene Rua, Irene, é também com muito gosto que a recebemos nesta tua casa, licenciada em Psicologia e mestre em Project Management e é Chief People Officer na Doutor Finanças. Estamos agora mesmo a trocar impressões sobre o desafio que é esse salto de vida que foi dado no sentido de apoiar aquela que foi uma startup a ser já uma companhia de referência no segmento e no setor em que ela opera. Temos aqui um conjunto de questões que nos vão ajudar a desenvolver este diálogo e o pontapé de saída vai justamente aqui para a Irene, no sentido de acordo com a experiência que tens nesta matéria, nos ajudares a perceber qual é o impacto da mobilidade interna na fidelização dos talentos da organização. Ou melhor, como é que se compara, de facto, com a contratação externa de novos trabalhadores? É melhor recrutar internamente ou a primeira coisa a fazer é ir a correr e pôr um anúncio no jornal ou pôr um anúncio nas redes sociais? Bem, olá. É um gosto estar aqui convosco e falarmos sobre este tema. Sobre este tema, no fundo, falar sobre gestão de pessoas e perceber como é que promovemos e como galvanizamos as pessoas em contexto organizacional. Eu não sei se a pergunta, claro que a pergunta se pode colocar nesses moldes, mas eu não sei se a resposta é se o que é melhor é
fazer movimentar as pessoas na organização por via da mobilidade interna ou se por via da contratação. Na realidade, estas duas movimentações servem propósitos distintos e em determinado momento faz sentido irmos por via da mobilidade interna, noutros momentos faz sentido irmos por via da contratação externa. Quando falamos de mobilidade interna, e eu acho que já antecipaste de alguma forma com a introdução os benefícios da mobilidade interna, mas estamos a falar de uma movimentação que vai impactar naquele que é o compromisso do nosso ativo humano dentro das organizações, porque vão perceber que têm caminho para fazer na organização, quer seja de uma forma ascendente, porque falar de mobilidade interna pode ser via ascendente, pode ser de via lateral, ou seja, eu posso não aumentar aquilo que é o meu espectro de responsabilidades, mas posso assumir outras responsabilidades na mesma hierarquia ou com a mesma criticidade do ponto de vista de responsabilidades. Existem várias formas de fazermos a movimentação interna. Obviamente que aqui temos alguns ganhos, porque o que estamos a fazer, para além de promover este compromisso, esta satisfação, para além de estarmos a aumentar aquela que é a fidelização de pessoas dentro do nosso contexto e por isso mesmo a diminuir o turnover, aquilo que também estamos potencialmente a fazer é a diminuir o custo com uma contratação externa. Custo de tempo, custo financeiro propriamente dito, caso envolvamos organizações que promovam o recrutamento. Estamos também a acelerar aquela que é a integração do profissional na organização, que sabemos que quando entra na organização existe aqui um ciclo de apreensão da organização, de conhecimento das dinâmicas e de conhecimento da função propriamente dita. Por isso, respondendo aqui de uma forma a título de summing up, não existe a forma certa, uma em detrimento de outra. A mobilidade interna serve determinados propósitos, a contratação externa serve outros. E falar na contratação externa é irmos buscar talento que porventura não temos dentro da organização e acrescentar essa camada de competências que nós não temos dentro da organização e por isso, em determinado momento, faz sentido fazer esta movimentação. Todas as movimentações fazem sentido, assim conheçamos a nossa organização, aquelas são as suas necessidades, para podermos perceber de uma forma cirúrgica qual é a via pela qual faz sentido fazer as movimentações dentro da nossa organização. Mas depois desta poderosa síntese, Rita, provavelmente traz alguma dificuldade completamente, em acrescentar grandes valores. Mas nós tivemos há pouco tempo até alguma experiência do ponto de vista de recrutamento entre o ir fora e o cá dentro. Lembro-se que escrevemos um artigo que era sobre a prata da casa e a necessidade de olharmos para a prata da casa e não temos aquela tendência que às vezes é um bocadinho atávica, que é a galinha da vizinha é sempre mais gorda que a minha. E vamos lá então buscar alguém lá fora que aqui dentro não há gente que preste. Oh Rita, isto é mesmo assim? Não, de todo. Mas também dizer que, obviamente, concordo e subscrevo tudo aquilo que a Irene foi descrevendo. Precisamente porque, quando falamos de mobilidade interna, estamos a falar desta possibilidade de dar novas carreiras, novas oportunidades, novos desafios às pessoas que já cá temos dentro. E, portanto, obviamente que para isso precisamos de conhecer muito bem as equipas que temos, precisamos também de saber e de sermos rigorosos na forma como descrevemos aquilo que é o conjunto de competências que precisamos para aquela função e sabermos e assumirmos se as temos ou não dentro de casa. E se não temos, se é algo que possa ser desenvolvido ou se por outra análise temos, por exemplo, constrangimentos de tempo e por isso temos de ir buscar já a competência consolidada ao mercado. E, portanto, acabamos sempre muito nesta linha de check and balance entre aquilo que precisamos, aquilo que temos e aquilo que podemos desenvolver. Tens alguma tendência dominante? Ou seja, preferes à partida trabalhar com uma Bem, casa? eu acho que depende sempre, não é? Até porque acho que a grande maioria das respostas que hoje vamos dar começam quase todas por depende. Mas, de alguma forma, depende. Mas dizer-te que sim, tenho uma tendência natural para olhar primeiro para dentro e perceber que tipo de talento temos disponível. Até porque sabemos, muitas vezes, que o talento é algo muito fluido e, portanto, aquilo que é hoje pode não ser amanhã. E dizia-te que iria evitar ao máximo dar o meu exemplo, mas a verdade é que com quase 14 anos de grupo, se hoje aqui estou sentada é porque efetivamente me foi sendo dada a oportunidade de ir experimentando novos desafios que outros colegas, por exemplo, de faculdade, tiveram essa hipótese mudando de empresa.
E ao não precisar de ir olhar para fora para encontrar esse desafio, naturalmente que me coloca mais predisposta a fazer o mesmo para outras pessoas da casa. O teu exemplo é poderoso. É quase um exemplo japonês. Que é alguém que nasce, cresce e vive, não é? dentro da organização. Como é que tem sido esse percurso? Tem sentido, já agora, desculpa estar a pessoalizar um bocadinho, mas acho que é bom também percebermos estes exemplos. Como é que tens sentido as oportunidades que o grupo tem proporcionado nessa perspectiva de mobilidade interna? Bem, já respondi um bocadinho a isso, não é? A verdade é que eu comecei com um estágio e, portanto, vinha só terminar o que era necessário para concluir o meu mestrado e não queria trabalhar em recursos humanos. Portanto, era uma certeza que eu trazia, era que, de facto, não era este o caminho. Claramente errada, não é? E, portanto, Quantas vezes? mas lá está. Eu acho que essa é a grande mais-valia da mobilidade, volto a dizer. É a possibilidade de ir experimentando com um risco também inferior. Porque a verdade é, uma pessoa sair da organização que conhece, sair daquilo que também nos permite uma curva de integração mais rápida, que é a parte técnica da função pode ser nova, pode ser aprendida, mas tudo o resto, a cultura, os processos, a informação mais tácita que não está... Já a temos, não é? É mais fácil, portanto... Mas João, na prática isto é uma luta contra algo de inelutável, não é? Porque, em bom rigor, a maior parte das pessoas não desenvolve a sua carreira ao longo da vida dentro de uma organização. Isso é um paradigma do passado, não é? E, portanto, nós estamos aqui, de algum modo, a combater aquilo que é uma tendência natural, que é a saída, ou não? Não sei, queres... Há ou não há uma pulsão natural para a saída dentro das organizações? Acho que até pode haver, e contra nós, malta aqui da gestão de pessoas, falo, algum preconceito em relação a estas longas durações dentro das organizações. Porque normalmente são conotadas como algum comodismo, não é? Algum conforto. Na realidade, eu estar numa organização 14 anos, como já percebi que é o caso da Rita, pode ser conotado com isso. Na realidade, aquilo que se tem de fazer, nomeadamente em contexto de recrutamento e seleção, é ir fundo e é perceber que caminho é que aquela pessoa fez na organização. Porque, pelo exemplo da Rita, e desculpa Rita, mas estás na Berlinda, na realidade o que aconteceu foi que teve o privilégio de estar numa organização atenta, teve também o mérito de procurar oportunidades, porque este é um equilíbrio que se faz a duas mãos, este é um piano que se toca a quatro mãos, não é? Entre a organização e, neste caso, entre o profissional. Porque se a Rita não fosse ambiciosa, não procurasse fazer melhor dia após dia o seu trabalho, e se não existisse uma organização atenta àquele que é o potencial dos profissionais que estão no seu contexto, dificilmente nós teríamos uma duração, uma relação duradoura. Outra coisa que também acontece muito nas organizações é que as organizações estão desatentas e, quando estão atentas, não reconhecem convenientemente os seus profissionais. E o que eu quero dizer com isto? Muitas vezes fazem com que as pessoas andem, caminhem dentro da organização, abracem novas responsabilidades e depois não têm o reconhecimento correspondente. E se forem olhar para fora, tipicamente vão trazer pessoas muito melhor reconhecidas comparativamente àquelas que estão no contexto organizacional. E isto, mais cedo ou mais tarde, vai resultar numa saída das pessoas que, em determinado momento, até foram reconhecidas através do mecanismo de mobilidade, mas depois isso não teve a correspondência direta do ponto de vista daquelas que são as condições mais tangíveis daquela pessoa. E é preciso que não só estejamos atentos àquele que é o talento que orbita dentro das nossas organizações, mas que, por sua vez, também o reconheçamos na exata medida daquilo que faríamos caso fôssemos buscar pessoas fora, caso optássemos pela tal via de recrutamento, de contratação externa, que muitas vezes resolve determinados problemas. E este é um equilíbrio que, sem sombra de dúvidas, nós temos de ter, sob pena de estarmos a ativar este mecanismo, que é um mecanismo fantástico e que tem ganhos fantásticos do ponto de vista da fidelização e outros ganhos também, mas que depois pode cair por terra quando não é acompanhado de medidas incisivas do ponto de vista daquilo que é o reconhecimento. Isso é o que nós temos que fazer, mas há quem não queira.
Pelo visto da mobilidade, nós conhecemos alguns segmentos, nomeadamente na área da consultoria, verifica-se mesmo rotação quase deliberada de... Não é assim, Rita? Há alguns casos em que... E a verdade é, o negócio acaba também por ter aqui impacto, não é? Certo. Porque a verdade é que, por exemplo, nós temos setores de atividade onde o desgaste é natural e acaba também por não ser viável, por muita mobilidade que se procura dentro do mesmo negócio. Às tantas, as pessoas efetivamente chegam a um ponto limite desse desgaste. Já se E, trabalham portanto, 14 horas por dia, é um bocado difícil. lá está. Fazer E não mobilidade só. interna para 16 horas, não é? Sim, e não só, acaba também por ser, eu concordo muito com a Irene, na perspectiva do reconhecimento que a pessoa está a precisar de ter também. Ou seja, nós podemos estar a trabalhar, por exemplo, numa área mais desgastante, com extremo contacto com o cliente, por exemplo, e se a alternativa for uma mobilidade para uma função muito semelhante, porque o skill set daquela pessoa está catalogado como sendo um bom contacto com o cliente, por exemplo, quer dizer, é trocar 6 por meia dúzia e, na verdade, isso acaba por não ser o mais desafiante. Sim, é uma conta que normalmente... Exatamente. Portanto, eu diria que talvez o grande desafio associado à mobilidade também passa por aí. É, de facto, promover a mobilidade com desafio inerente, com um desenvolvimento de competências inerente, com esse tal reconhecimento, seja ele, e concordo também em absoluto, numa perspectiva hierárquica, numa perspectiva lateral. E, portanto, haver algo de diferente acaba também por ser fator crítico para o sucesso. Então vamos agora para a cozinha dos recursos humanos, para a cozinha da gestão de pessoas, e vamos então confeccionar aqui os três um programa de mobilidade. Quais são os ingredientes fundamentais? Para além, provavelmente, de uma grande vontade, em termos de liderança, de fazer isso dentro da organização, porque pode também deliberadamente não ser necessário, não é? Mas quais são os ingredientes fundamentais para termos um programa bem estruturado de mobilidade interna? Bem, são inúmeros, na realidade. Ok, podemos fazer meio. Podemos, claro que sim, e vamos completando na realidade, Claro que sim. complementando. Na realidade é esta a riqueza destas partilhas, Sem dúvida. Isso mesmo. Isso. destas conversas, não é? Bem, eu diria que, em primeira instância, um programa de mobilidade deve começar por uma identificação clara daquela que é a oportunidade de mobilidade que a organização tem. Nem todas as oportunidades vão estar catalogadas ou vão ser direcionadas para mobilidade. Mais uma vez, podemos optar por outras vias, mas eu diria que, em primeira instância, identificar aquela que é a oportunidade de mobilidade que nós temos na nossa organização é um ponto muito, muito importante. A transparência vai ser sempre importante e, por isso, fazer a comunicação da oportunidade de mobilidade de uma forma transparente e eu diria que de uma forma universal dentro da organização é também um fator decisivo. Por isso, todos os pormenores que estejam associados à comunicação desta oportunidade são também muito importantes. É fundamental que, no contexto organizacional onde estejamos a publicar essa oportunidade, que ela chegue a todos, que seja clara e que ninguém fique de fora desta possibilidade Portanto, de todas as movimentação. oportunidades de mobilidade são, à partida, anunciadas dentro da organização. Isso é mandatório. Com certeza, sim. Para além de que aqueles que são os critérios que permitem que alguém concorra a determinada oportunidade devem ser o mais objetivos possíveis. E aqui, deixando tudo o que é subjetividade de fora de jogo, para evitar tudo o que tem a ver com favoritismos, para evitar tudo o que tem a ver com simpatias. Mas, mais uma vez, isto é neste processo interno. Eu diria que o processo de mobilidade interna deve ser endereçado exatamente nos mesmos moldes ou seguindo as mesmas premissas de que um processo de recrutamento. Público. Exatamente, mas para dentro. Mas Não aí é? não pode haver expectativas frustradas, ou seja, vamos criar aqui a expectativa interna de que há aqui uma posição que pode ser ocupada e que depois não é, e depois foram escolher alguém que é mais próximo de... Eu, por acaso, aí discordo, até porque lá está, se conseguimos garantir esta transparência e este respeito, na verdade, por todas as pessoas que poderão vir a ser potenciais candidatos àquela mobilidade,
eu acho que essa questão fica salvaguardada. Diria até, e acrescento, é na perspectiva do candidato, ou seja, do colaborador que possa ter interesse. Também é importante reduzir ao máximo um certo romantismo, que muitas vezes acontece quando se pensa aquela equipa ou aquela função, e é importante estes critérios muito claros e eu diria até incluir no processo de recrutamento interno a possibilidade da pessoa, dos candidatos, conversarem com a equipa para a qual iriam integrar ou iriam trabalhar, para precisamente desmistificar um bocadinho esta noção daquilo que eu, enquanto colaboradora, acho que é aquela função ou acho que é fazer parte daquela equipa. Eu diria que esse é talvez o ponto onde maior gorar de expectativas acontece. E nada pode ser pior do que fazer um processo de mobilidade e depois, afinal, não era bem isto. Não era bem isto que eu queria, não é? Sim, porque depois cria sempre aquela questão de, e agora? Volta-se atrás? Como é que se sai desse contexto? Portanto, eu diria que é esta clareza que é importante. Vamos, primeiro ponto é assumir uma política, isto ser uma política, não ser um impulso, não ser um vibe. Não é? A segunda é, naturalmente, comunicarmos de uma forma transparente e responsável, tanto interna como externamente, se for o caso, ou nas mesmas condições E depois também ter a oportunidade de ter aqui a inteligência de gerir também as expectativas de uma forma que permita que a pessoa não entre num carrossel que depois a vai deixar numa estação que não deseja. Isto já são 3 must-haves, não é? num programa desta natureza. E que mais ingredientes é que nós precisamos? Eu acrescentaria um que para mim é determinante, não só no que à mobilidade interna diz respeito, mas, na realidade, em relação a todas as iniciativas que se desenvolvem em contexto organizacional, que é o envolvimento da liderança. E o envolvimento da liderança é fundamental, porque, na realidade, o que vai acontecer caso a liderança não esteja envolvida é que, muito provavelmente, estas movimentações não vão ser consideradas como reconhecimento, não é? E se eu, enquanto liderança, promovo a minha equipa, mais do que promovo, coloco-me à disposição da minha equipa e apoio aquele que é o desenvolvimento das suas competências para concorrerem a determinadas posições. Quando isto não acontece, mais dificilmente nós vamos conseguir ter um programa de mobilidade que responda às necessidades da organização. Mas nenhuma liderança gosta de perder pessoas. Não é só a que vai conquistar, não é? Claro. Rita, como é que é? Como é que se gera Eu isso? aqui sou um bocadinho menos empática, porque acho que precisamente a função do líder é fazer aquilo que de melhor serve a sua equipa, mas também a sua organização. E não olhar para o seu quintal. Ora, lá está. Mas os líderes olham para o quintal ou não olham, Rita? Na verdade, olha, mas eu acho que também aí é importante este papel das equipas de recursos humanos e também da liderança de topo, porque na verdade não pode ser um tema tabu. As coisas têm que ser abordadas de forma muito clara, têm de existir regras, lá está. Tal qual temos regras para fazer recrutamento externo, também as devemos definir para a mobilidade. E a partir do momento em que as regras do jogo estão claras e toda a gente as conhece, na verdade, também temos que trabalhar a maturidade da organização para conseguirmos implementar processos que não só vão ser bons para as pessoas, porque convenhamos, alguém que esteja em processo de mobilidade, se for bloqueado pela sua liderança, muito provavelmente não termina o ano. Até porque existe também uma relação de reciprocidade em que se o meu percurso, se a minha carreira, se o meu desenvolvimento não é suficientemente para ser respeitado pelo meu líder, então se calhar também não existe uma relação assim tão positiva naquela equipa. Estou a extremar, obviamente, mas acaba por também ser um pouco o início do fim, quando assim acontece. Não estou com isto a querer dizer que todos os processos de mobilidade tenham de ser concretizados na medida daquilo que a pessoa possa ter de expectativa. Então andamos todos com a autoestima muito elevada. Não percebo a pergunta neste No contexto. sentido que provavelmente a nota da humildade nem sempre é mais saliente, muitas vezes, nas pessoas. E por vezes há aquela sensação que toda a gente se sente a última Coca-Cola antes de tudo zero. Não sei se isto se tornou padrão, se está a tornar um bocadinho mais de padrão. Ou seja, há uma autoestima no sentido do auto-reconhecimento de capacidades que, se calhar, nem sempre estão lá, mas que, do ponto de vista da venda, da marca pessoal, muitas vezes é determinante também para o preço, chamemos-lhe assim,
que é pago para conseguir manter alguém dentro das organizações. E conhecemos casos até relativamente próximos em que essa autoestima existe. Isso, como é que se gera essa autossensação de que somos tão imprescindíveis, somos tão importantes que seguramente que me vão apoiar em qualquer coisa que eu peça dentro de casa? De uma forma, volto a recorrer à questão dos critérios. Se o processo for claro, se for tido de tal forma como quando fazemos recrutamento externo. Não ficamos na base da intuição, não é? Portanto, há todo um conjunto de etapas, de processos, de ferramentas que podem e devem ser utilizadas também em caso de mobilidade. E, portanto, ao sermos muito objetivos e muito claros naquilo que estamos à procura e na forma como avaliamos o perfil das pessoas que se propõem a essa mobilidade, não há espaço para egos. Portanto, a verdade é que as coisas são o que são. Diria eu, não sei se mas tens as uma visão organizações diferente. são sistemas de poder, em que os egos fazem parte do pacote, não é? É verdade que sim, é verdade que sim. Desde que o ego não seja a prioridade maior de cada um de nós, o ego vai estar lá sempre, desde que não seja maior do que a organização em si mesma, desde que não faça sombra à organização no seu todo, o ego faz parte da equação e não tem problema em si mesmo. Falar de autoestima, e há bocado o Rui estava a perguntar se estamos todos com uma grande autoestima, eu não sinto isso, eu não sinto isso, aliás, eu acho que a autoestima é uma coisa fantástica mesmo, acho que todos devemos ter, às vezes o que eu percebo nas pessoas é precisamente o contrário, é alguma arrogância por falta de autoestima, né? E isso faz com que sejam aqui exponenciadas alguns comportamentos que nem sempre são simpáticos para a organização, mas mais uma vez, eu acho que a responsabilidade maior está nas organizações. Nós vemos entrar no mercado de trabalho perfis completamente diferentes daquilo que é o perfil da minha geração, da geração da Rita, e isso é uma coisa fantástica, porque nós estávamos habituados a ter exatamente sempre a mesma equação e já sabíamos que ia dar o mesmo resultado. Agora estão a entrar perfis completamente diversos, com necessidades completamente diferentes, e isso faz-nos sair do nosso cadeirão de conforto a que nos habituámos, mas que não nos tirava da cepa torta, e no fundo é isso que as organizações e este talento que agora está a entrar nas organizações, esta diversidade imensa, nos leva a organizações mais preparadas, mais atentas e com o ponto de vista de sustentabilidade, eu quero acreditar que também organizações mais sustentáveis. Eu queria também, porque há bocado, desculpa, Rita. Não, Nós hoje tínhamos prometido que ia ser uma conversa animada. Há bocado falávamos das lideranças, da importância das lideranças, do alinhamento das lideranças para que um programa de mobilidade interna tenha sucesso. Eu diria que, se não existir este alinhamento, é melhor não publicar nenhuma oportunidade de mobilidade interna, porque na realidade o que vamos promover com isso é este favoritismo, esta simpatia ou antipatia de uns em relação a outros. Não podemos permitir que numa organização elementos da equipa A estejam disponíveis para determinada oportunidade, mas naquela equipa, porque a rotatividade é maior, porque tem mais trabalho, porque os desafios são diferentes, aqui isto não pode acontecer. E esta equipa não pode concorrer às oportunidades. Se isso acontecer, é preferível nem sequer promover uma oportunidade de mobilidade interna, sob pena de criar estes fossos na forma como tratamos as pessoas e nas oportunidades que damos às nossas pessoas. Ora, estás a abrir aqui uma porta de uma divisão que dá vontade de entrar, que é o tema da mobilidade interna. É determinada pelas necessidades que vão surgindo, ou a mobilidade interna é um desígnio? Não sei se me faço entender. Ou seja, eu quero que a mobilidade interna seja um padrão, ou quero que a mobilidade interna seja um curativo em situações em que surja uma lacuna ou que surja uma ferida. Porque são coisas diferentes. Eu posso pensar e dizer que dentro da minha organização ninguém fica mais de 3 anos na mesma função. Ou não? E está tudo certo. Ou seja, está tudo certo. Mas é ou não é desejável? Já agora, Rita, porque já falámos até sobre isso em outras ocasiões, é desejável ou não é desejável que haja uma política de rotação interna e de mobilidade interna deliberada, justamente para
por duas razões, para evitar acomodamentos, que falámos inicialmente, mas também para justamente libertar potencial e, sobretudo, alimentar propósito na própria pessoa. É saudável que as organizações tenham mobilidade interna por escolha e quase como direi por feitio? Depende. Não é? Não, é uma pergunta difícil de responder, por um motivo simples. Por um motivo muito simples, porque se por um lado eu acredito mais numa mobilidade voluntária, ou seja, eu sinto que neste momento estou de facto num período da minha vida, da minha carreira, em que sinto falta desse passo, ou ao contrário, tenho esta necessidade e acredito que pelas suas características faz sentido ser ocupada por alguém de dentro da organização e não por alguém fora. Eu sou mais defensora desta visão mais voluntária. Certo. No entanto, há momentos, há funções que podem ganhar com esta mobilidade mais forçada. Induzida, sim. Sim, dou-te um exemplo muito concreto de dentro da nossa casa. Certo. Nós temos, por exemplo, temos a figura de People Business Partner, que são basicamente pessoas da equipa de People and Culture que estão associadas a marcas e que estão a acompanhar lideranças das várias marcas. Temos 7, não é? Portanto, temos muita diversidade aí também. E uma das regras que temos incluídas é que as People Business Partners não passam mais de 2 anos com a mesma marca. E isto significa que é possível, não mudam de função, mas mudam o contexto onde essa função é desempenhada. E isso sim permite ganhar mundo, ganhar transversalidade de práticas. E qual é já agora a leitura que fazes e a avaliação que fazes relativamente à reação das pessoas quando elas são convidadas a fazer essa rotação? A resistência humana é natural à mudança, não é? E, portanto, existe sempre aquele primeiro frio na barriga que diz, não sei, mas como é que isto vai acontecer? Também nos cabe a nós, líderes, tentar clarificar mais uma vez esse contexto e sermos, por um lado, pessoas de suporte e, portanto, estarmos aqui que nem... termos aqui esta função mais de tranquilidade e de calmia e de acompanhamento, mas ao mesmo tempo também fazer aquele desafio que faz parte, não é? Porque sem alguma dor não há crescimento. Deste um exemplo de 2 anos. 2 anos é muito ou pouco tempo? Depende. Tem que estar inerente àquilo que é o contexto da organização. No nosso caso, foi aquilo que achámos que fazia sentido. Noutros contextos, pode ser muito ou pode ser pouco. Depende também do grau de maturidade que a organização tem. Irene, com isto estamos cada vez mais numa rotação quase copernicana daquilo que era a função de gestão de pessoas no passado, que era muito lá em cima, muito overview, muito por telepatia, para uma função que é cada vez mais muito humana, muito one-to-one, muito perceber a sensibilidade de todos e de cada um, na perspectiva de entender qual é o momento certo para lançar desafios e para ativar essa lógica de mudança humana. Estamos a assistir a essa mudança, estamos a ficar mais humanos do ponto de vista da nossa relação com as pessoas, do ponto de vista técnico? Quero acreditar que sim. Aliás, tanto eu como a Rita, de certeza, o nosso trabalho é precisamente no sentido de acrescentar camadas de humanismo àquilo que é o nosso trabalho, e isto consegue-se através da proximidade, consegue-se conhecendo com pormenor aquilo que é o nosso ativo humano, aquelas são as suas necessidades, aquelas são as suas motivações, aqueles que são os seus medos, aquelas também são as suas competências, porque na realidade, muitas vezes, e focando no tema da mobilidade interna nas organizações, se nós não conhecermos com um elevado grau de pormenor aquelas são as nossas pessoas, facilmente cedemos à tentação de fazer evoluir um fantástico especialista a um líder assim, para não dizer medíocre. Por isso, é muito importante... Peter, não é? Na prática. Claro, é muito importante nós conhecermos as pessoas, naquelas que são as suas competências, mas também naquelas que são as suas vontades. Porque por que raio é que alguém há de querer evoluir sempre no sentido de gerir equipas? Eu posso nem querer, eu posso nem ter absolutamente nenhum jeito para gerir pessoas, mas eu quero continuar a evoluir, eu quero continuar a fazer o meu caminho,
quero ser reconhecido pelo valor acrescentado que eu trago à organização, e isso não tem necessariamente de passar por gerir equipas. Pode passar por eu ser a melhor naquilo que eu faço. E Com mais isto só se autonomia, por consegue exemplo, com mais... com cada vez mais conhecimento, por exemplo, da tecnologia onde eu sou realmente boa. Eu quero programar Java, eu quero ser a melhor a programar Java, eu quero ser o melhor a fazer recrutamento e seleção. E isto não tem propriamente a ver com o caminho de gestão de pessoas. Acho que urge desmontarmos este, de certa forma, preconceito que existe, que eu só vou evoluir na exata medida em que eu tiver pessoas para gerir. Quando muitas vezes isto é um tiro nos pés tremendo, porque não só ganhamos o tal líder medíocre, como ganhamos alguém que vai destruir a equipa que vai liderar. Como é que isto se consegue? Consegue-se com a tal proximidade, consegue-se ouvindo as pessoas, quer seja de uma forma mais formal, quer seja de uma forma mais informal, quer seja recorrendo a ferramentas de avaliação de clima organizacional ou outros surveys que possamos passar à organização, quer seja em reuniões one-on-one em que nós vamos perceber realmente o que motiva aquela pessoa e não construindo castelos de areia que o que lhes vai acontecer é que vão destruir-se completamente e com o potencial grande de destruir aquela equipa e com todo o custo que isto traz. Por isso, sim, eu acho que cada vez mais as funções de gestão de pessoas têm de estar, sobretudo, viradas para as pessoas. É tão simples quanto isso. Sim, sim. E parece-me que é uma coisa muito fácil de entender e que não existe outra forma de o fazermos, caso queiramos acrescentar à organização em que nós estamos a entregar os nossos dias e aquilo que é o nosso profissionalismo. Já vamos voltar um bocadinho a essa ideia do radar, que está sempre atento e que verifica onde é que, em que ponto do nosso mapa de motivação e de satisfação é que as pessoas estão. Mas deixa só puxar um bocadinho atrás a ideia que esta mobilidade interna não é necessariamente só para funções de chefia. Normalmente está muito associada, e até a própria contratação externa. Nós vamos buscar muito recursos para gerir pessoas que tenham essa capacidade. Mas depois, às vezes, até podemos ficar aqui com exércitos mexicanos, não é? Em que temos mais chefias do que pessoas a ser lideradas. Há casos, eu conheço vários casos em que isso acontece. Esta ideia da mobilidade interna ser para chefia é também um preconceito, não é? Sem dúvida, até porque a mobilidade interna serve um propósito que nada tem que ver com a função em si para a qual se está a recrutar. Ou seja, quando nós fazemos uma mobilidade interna, se o programa estiver definido e estiver, enfim, se for bem sistematizado, não tem por que limitar a funções de liderança. Eu posso fazer uma transição de um perfil técnico, eu posso fazer uma transição até de um perfil júnior, completamente em entry level na organização. Aquilo que conta, lá está, voltamos à questão das competências e voltamos ao potencial que identificamos na pessoa. Não tem necessariamente que ser para, em vez de liderar a equipa A, ir liderar a equipa B. Certo. De todo. Mas na prática, voltando à tal ideia do radar há bocado, fizeste-me lembrar uma ferramenta que nós utilizamos, que é a Letter One, que permite ter uma espécie de radiografia instantânea do estado da arte, da satisfação das pessoas dentro de casa. E, portanto, vemos no radar se há pontos, não necessariamente personalizados, mas se há pontos que estão dissonantes face àquilo que é os nossos níveis, que são normalmente superiores a 80% de grau de compromisso com a casa, não é? Mas isto também nos diz que, na prática, estamos sempre a encontrar novas práticas, novas ferramentas para a nossa caixa, não é? Deste conta de uma ou duas, há pouco, que são úteis para este efeito. Queres partilhar também connosco mais algumas ferramentas que podem contribuir verdadeiramente para que uma boa mobilidade, uma mobilidade inteligente, seja bem sucedida? Bem, a mobilidade vai ter tão mais sucesso quanto maior for a capacidade de nós percebermos a todo momento aquelas que é a nossa necessidade, em primeira instância. Certo. Quando nós não conseguimos desenhar e elencar bem aquilo que queremos, o que é que nós queremos fazer, mover daqui para aqui, quando não temos os requisitos bem levantados, aquilo que vai acontecer é que dificilmente nós vamos conseguir identificar a pessoa certa.
garantindo que este levantamento está bem feito, aquilo que devemos fazer é ter todo o mapeamento das competências das pessoas dentro da organização. Porque se temos estas necessidades, vamos perceber estas são as competências das nossas pessoas e ao termos estas competências vamos perceber de uma forma mais imediata que pessoas é que estão melhor posicionadas para fazerem a transição ou não. Termos a todo momento mecanismos de feedback que vamos dando às pessoas, que possibilitem as pessoas de fazer o seu caminho dentro da organização e o feedback. Ao feedback eu acrescento também o feed forward, não é? Porque falar de feedback é sobretudo falar daquele que é, aquela que é a minha, aquilo que eu fiz, mas tudo que veio para trás. As rentabilidades passadas. Certo, não é? Falar de feed forward é falar de crescimento, potencial. É falar de evolução, é falar de potencial, é falar do caminho que podemos fazer em conjunto. E tipicamente temos muito menos resistência em falar de feed forward do que falar em feedback, porque quando falamos de feedback parece que estamos como que alguém a apontar-nos o dedo de alguma coisa que fizemos menos bem. Quando na realidade, e eu acho que urge também desmistificarmos isto e termos cada vez mais culturas organizacionais onde o feedback seja rei, porque o feedback devia ser quase entendido como uma prenda que nos dão, uma prenda que nos vai possibilitar melhorar aquela que é a nossa performance, melhorar aquele que é o nosso caminho dentro da organização, aquela que é a nossa satisfação e aquela que é a produtividade que nós vamos conseguir dar à organização. E eu procuro sempre algum pretexto para falar de produtividade nestas conversas, porque é fundamental falarmos de produtividade e também a mobilidade interna pode promover ganhos de produtividade, porque aquilo que nós estamos a fazer é encontrar ou potencialmente encontrar a melhor pessoa para desenvolver melhor aquela função. Logo, também para a organização, isso vai ter ganhos, nomeadamente do ponto de vista de produtividade. Por isso, falámos então de feedback, falámos de feed forward, falámos de levantamento de competências e de como é que as podemos mapear para termos a pessoa certa a desempenhar a função certa, e eu diria que estes são pilares fundamentais e que devem ser devidamente oleados e devidamente desenvolvidos na hora de pensarmos qualquer estratégia de mobilidade interna, sob pena desta estratégia não ser tão conseguida como nós gostaríamos. Certo, e no final de contas há aqui critérios para perceber se essa estratégia é bem sucedida ou mal sucedida. E um deles, Rita, é claramente o tema da retenção. Sim, na verdade, acrescentando só muito rapidamente mais duas ferramentas àquelas que a Irene descreveu, eu acrescentaria que mesmo as funções preenchidas via mobilidade devem também elas ter um processo de onboarding definido. Ou seja, muitas vezes caímos no erro de é colega da casa, já conhece, portanto, toma o computador e começa a funcionar. A verdade é que também há uma adaptação que é importante ser acompanhada e, portanto, também essa ferramenta faz sentido. Certo. E depois, até para prepararmos todas as nossas pessoas para a possibilidade de novos desafios, terem um bom plano formativo de desenvolvimento. Não só através de formação, mas através de tantas outras ferramentas disponíveis. Temos o mentoring, temos o coaching, enfim, são N aquelas que melhor possam fazer sentido para termos uma equipa sempre em constante desenvolvimento e curiosa, com vontade de aprender e com vontade de se desenvolver. Portanto, seriam mais duas essas duas ferramentas que para a caixa de ferramentas. Exatamente. Agora, respondendo à tua questão sobre... Isto resulta, ou seja, as pessoas ficam ou não ficam? Retemos ou não retemos o talento com estas atividades fantásticas que estamos a desenvolver? Eu sou suspeita, mas eu diria que sim. Diria que sim, porque lá está, mais não seja, conseguimos manter mais tempo as pessoas dentro da organização, porque também também percebem que existe esta confiança, este respeito, esta aposta, não é? Este investimento. E lá está, se for bem feito o processo, à partida teremos pessoas com produtividade, com capacidade de entrega, que também sentem esse reconhecimento por trabalho feito. Portanto, diria que tem tudo para resultar. Agora, o mercado mexe muito e, portanto, há sempre a possibilidade... Sim, há sempre a possibilidade de virem... Falamos então do elefante na sala, não é? Porque muitas vezes o mercado mexe e é atrativo por causa de questões remuneratórias, fundamentalmente. Certo. É? Irene, como é que nós nos podemos posicionar agora? O tema é mobilidade interna, retenção de talento, e vamos pôr aqui na equação a variável salarial. Como é que nós gerimos isto?
Bem, falar de salário, de condições remuneratórias é obrigatório e não pode ser menosprezado. Muitas vezes, nestas discussões, sobretudo envolvendo a malta de gestão de pessoas, na qual eu orgulhosamente me incluo, isto normalmente fica de parte como se fosse uma não questão, como se fosse secundário. Não é secundário, é muito importante e deve ser olhado e gerido com a importância que esta fatia tem no total, no bem-estar e naquela que é a sustentabilidade das organizações. Bem, em primeira instância, olhar para as remunerações das nossas pessoas passa por analisar aquelas que são as remunerações vigentes dentro da organização e perceber se existe base de equidade interna. Eu diria que esse é o primeiro passo que deve existir. A equidade interna deve ser a primeira preocupação. Deve ser uma das preocupações, a par e passo com aquela que é a competitividade externa. Porque nós podemos ter equidade interna, não é? Mas pagar miseravelmente às nossas pessoas, não é? E aí não há equidade interna que nos valha, não é? Na realidade, o que temos de fazer é, com a mesma prioridade, olhar do ponto de vista de equidade interna e perceber se ela é garantida dentro da nossa organização. E depois fazer o espelho com aquela que é a competitividade interna. Olhar para aquele que é o nosso benchmark, do ponto de vista daquelas que são as funções e aquelas que são as operações que nós temos dentro da nossa organização e perceber se nós estamos alinhados, no mínimo alinhados. Eu digo no mínimo porquê? Porque na realidade, obviamente, que do ponto de vista daquilo que é o package salarial no seu todo, ele existe para lá desta componente mais tangível, mas existem outras variáveis, o chamado de salário emocional, que é importante desde que este salário tangível, aquele que nos entra nas contas mensalmente, não é? E a maioria das vezes é mensalmente, seja garante daquelas que são as nossas necessidades. E a partir do momento em que isso acontecer, nós podemos estar alinhados com o benchmark, porque temos também garantia dentro da nossa organização que não é que nós contribuímos para a felicidade das nossas pessoas, é que nós não contribuímos para a sua infelicidade, que é uma coisa completamente que é diferente, não é? As organizações não podem achar que vão contribuir, sobretudo as pessoas não podem achar que as organizações são garante da sua felicidade, porque a felicidade é um construto pessoal, intransmissível e nós somos os principais protagonistas da nossa felicidade. Agora, isto não faz com que eu sacuda a água do capote e que diga, então não podemos fazer nada em contexto organizacional. Claro que podemos, não só podemos, como devemos, no sentido de não contribuir para a infelicidade. E contribuiremos para a felicidade, ou não contribuiremos para a infelicidade, por exemplo, com medidas como esta, da mobilidade interna, na medida em que a pessoa vai sentir que tem um caminho para fazer dentro da organização, vai se sentir reconhecida, vai se sentir mais comprometida, vai ser mais produtiva e vamos diminuir uma coisa que é uma preocupação à data de hoje nas organizações, que é a rotatividade pelo desequilíbrio e pela instabilidade que gera nas organizações. Rita, qual é a tua leitura deste tema? Subscrevo na totalidade. Diria até que não podemos não falar do custo da rotatividade, do custo do recrutamento de alguém, frase feita de RH, não é? De alguém que podia ter ficado. E a verdade é, quando pensamos mobilidade, também devemos pensar naquilo que é o custo indireto de um processo destes e de um falhanço de um processo destes. Define um pouco melhor esses custos, até para quem nos acompanha. Claro que sim. Ter uma noção, o que é que às vezes está envolvido num processo dessa natureza, do ponto de vista financeiro? Bem, primeiro que tudo, temos todo o custo de homem ou mulher hora associado ao processo de recrutamento, portanto, custos associados a plataformas, custos associados a campanhas de leads, tudo aquilo que diz respeito da captação, não é? Da captação de novos talentos. Certo. Depois temos todo o custo inerente à perda de conhecimento, porque quando uma pessoa sai, há sempre muita coisa que vai também e que se perde. E, portanto, muitas vezes difícil de atribuir €1 associado a esse valor que se perde. Depois, ainda estamos a falar do custo das equipas que recebem novas pessoas, que têm de formar, que têm de acompanhar. Toda a curva de aprendizagem também. Exatamente. Associada à curva de aprendizagem, o custo do erro, que também é inerente, porque... Pode não resultar.
Exatamente. Lá vai o dinheirinho também para Exatamente. E, portanto, tudo isto de uma forma muito rápida, obviamente que vai agregando, não é? E, portanto, muitas, já para não falar daquilo que a Irene há pouco referia, e muito bem, sobre, de alguma forma, o recrutamento externo que pode vir desequilibrar aquilo que são as condições das equipas internas. E, o portanto, tema da equidade interna ser ferido por essa exatamente. via, não é? E, de repente, muito provavelmente vamos estar a ter de gastar mais, porque vamos ter necessariamente que, ou potencialmente, que pagar mais a uma pessoa que venha de fora, sem termos a certeza se este fit vai acontecer ou não. E, Isso é a parte dos custos, não é? Sim. Mas depois temos a parte puramente salarial, não é? Qual é a nossa flexibilidade que devemos ter nesta... Diria duas dimensões. Por um lado, percebermos, e ajuda se tivermos uma política transversal na organização, em que possamos retirar esta equação, ou este tema da equação da mobilidade. Ou seja, dificilmente existe uma mobilidade se eu for para uma equipa que tem uma condição inferior. Não sei se me faço entender. Perfeitamente, sim. E, portanto, o ideal é que exista uma política interna de remunerações e benefícios que seja partilhada. E, independentemente da equipa onde se está, as condições acabam por estar ou tabeladas, ou, por exemplo, como é o nosso caso interno, através de um modelo de gestão de carreiras definido, em que as competências atribuem um patamar e nesse patamar existem valores mínimos de vencimento. Ou benefícios que são desbloqueados precisamente por estarmos nesse patamar. Isto é condição, diria eu, impertrível, porque de outra forma lá está. Criamos uma instabilidade na equipa que recebe, mas também na pessoa que de repente passa a ter de considerar, então, mas ok, eu vou rodar, vou ficar sem aquele sistema de incentivos, isso começa a supesar outras coisas que não apenas a evolução que pode vir a encontrar. Isto por um lado. E depois, por outro, eu diria que ajuda muito termos esta visão do todo, não só ao nível da remuneração e dos sistemas de incentivos, dos benefícios, mas também destas outras questões de salário emocional, que é, sabemos que todas as equipas têm uma microcultura própria, faz parte, mas cada vez mais ter a preocupação de ter esta visão transversal à organização de princípios partilhados, valores partilhados, culturas partilhadas, bons ambientes de trabalho e isso facilita imenso quando existe uma possibilidade de uma transição dentro da organização. Eu diria que são assim estes dois aspectos. E já não são poucos, nós, sem darmos conta, já varremos aqui quase um compêndio de gestão de pessoas a propósito da mobilidade interna. Mobilidade interna e fidelização de talento. Esta é a nossa preocupação. Como eu vos disse, já passaram quase 50 e tal minutos desde que nós iniciamos esta nossa conversa, nem nos apercebemos, foi tudo muito rápido, mas eu queria dar-vos mais 2 minutos a cada uma para fazer um pitch. Nós somos assim, gostamos de fazer proselitismo, nós acreditamos muito no nosso humanismo, na nossa forma de fazer gestão de pessoas e acreditamos que é também falando para os líderes e para as pessoas que têm poder de decisão, que muitas vezes ajudamos também a transformar e a melhorar o nosso mundo empresarial. Eu queria vos convidar 2 minutos para deixar uma mensagem a decisores, a líderes, sobre as vantagens de abraçar a mobilidade interna na perspectiva da fidelização de talento. Bem, eu diria-se que se ainda não ficaram convencidos... Agora que vai ser. Não sei se será desta, não é? Mas na realidade colocar as pessoas no centro daquela que é a sua estratégia passa por desenvolver iniciativas como esta, iniciativas que deem oportunidade às pessoas, que reconheçam aquela que é a entrega das pessoas em contexto organizacional, que promova aquela que é a sua satisfação, porque ao juntarmos todas estas peças, o resultado que vamos ter, entre outros, é uma maior produtividade. E é nesta reciprocidade que eu acho que é inegociável, ou que deve ser inegociável em contexto organizacional, que nós devemos fazer aqui este twist, esta dança entre aquilo que é bom para a organização e aquilo que é bom para as suas pessoas. Porque se é bom para as pessoas, será bom para a organização e esta reciprocidade vai fomentar aqueles que são os resultados organizacionais, vai fazer com que estejamos perante uma organização que seja sustentável durante mais tempo e que atinja aqueles que são os resultados a que se propôs. Falar de pessoas é falar de produtividade, não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. Que é uma grande conclusão.
E muitas vezes não se fala de produtividade, mesmo em termos do nosso sistema económico, a produtividade é um tema que é um bocadinho esquecido e que é determinante também para o nosso desenvolvimento e para o nosso crescimento. Irene, obrigado. Vamos agora dar à Rita também a possibilidade de, em 2 minutos, Sim. poder Bem, dar a sua mensagem. Eu acrescentaria que gerir pessoas também é gerir negócio, não é? E, portanto, a este tema da produtividade acrescento a dimensão de trazer as decisões sobre pessoas para o mesmo peso e para a mesma medida que as decisões sobre o negócio. E, portanto, quando pensamos, enquanto líderes, enquanto gestores, quando pensamos numa mobilidade interna como uma ferramenta desta nossa tal mala que nos acompanha, também devemos sopesar os argumentos do negócio. Se precisamos de ter um conjunto de competências, precisamos de ter um conjunto de evoluções a nível estratégico, por exemplo, vamos também olhar para as nossas pessoas, não apenas para a nossa equipa, mas para a nossa organização como um todo, e olhar para este mapeamento de talento que está ao nosso dispor, precisamente como um recurso que está ali disponível para ser utilizado a este nível. E não tanto esta separação que ainda existe, em que uma coisa é gerir pessoas, outra coisa é as decisões de negócio. Nas tuas novas funções é isso que agora fazes de uma forma muito mais intensa. Verdade. Negócio e pessoas, pessoas são negócio e negócio são as pessoas. É um bocado isso. Rita, também muito obrigado por este testemunho e pelo facto de nos acompanhares nesta nossa conversa. Nós vamos partir aqui para uma consideração final, uma conclusão. Se é que é possível fazer uma conclusão, sum-up de uma conversa que foi extremamente rica, mas eu deixaria aqui algumas notas e contribuiria também para essa via, também para o fecho desta nossa conversa. Eu acho que todos nós concordamos que a mobilidade interna, para que seja efetivamente uma ferramenta de fidelização, é fundamental olhar para as empresas como espaços de celebração do talento. Espaços onde o recrutamento interno seja olhado, seja encarado como uma alavanca, quase direi, prioritária de crescimento. Trabalhando com a prata da casa, muitas vezes nós atingimos o ouro que nós pretendemos. Empresas onde, na prática, a mudança interna é uma forma natural também de motivação, de desenvolvimento da tripulação e de construção de fórmulas de produtividade acrescida. Mas para gerir este tema é crucial, na minha e penso também na vossa perspectiva, assumir a questão este tema do recrutamento interno como uma política, não como uma consequência de uma necessidade transitória, não como ir correr atrás de um prejuízo, mas olhamos para as políticas de recursos humanos, as políticas de pessoas, e neste caso a política de recrutamento interno, como uma ferramenta também de desenvolvimento empresarial para atingir resultados. E é tanto ou mais necessária essa política de recrutamento interno quando se aposta, na minha perspectiva também, na consolidação de uma cultura organizacional que seja verdadeiramente saudável. E saudável porquê? Porque ela assenta no princípio do respeito pelas pessoas, pelo seu potencial e pelas ambições que as animam. E já agora também por reconhecimento da sua experiência profissional e humana, enquanto as pessoas, aquilo que são como pessoas, que são na prática, são agentes de transformação e são agentes de mudança. Se nós formos fotocópias de nós próprios, provavelmente não vamos a lado nenhum. Acabamos por estar sempre a ler o mesmo livro. E as organizações também crescem quando apostam no potencial, na criatividade e nas ambições das pessoas que a acompanham. Sobretudo quando elas também moldam e vivenciam aquilo que são os valores da organização e ajudam a que esses valores não sejam algo que a gente possa pôr numa parede ou que de algum modo possa ser em alguma missa regular ser pregado como algo importante para que nós sejamos todos felizes, mas que sejam vividos intensamente e que sejam esses valores também muitas vezes os melhores julgadores das decisões por vezes difíceis que temos de tomar no nosso cotidiano. Quer isto dizer que o recrutamento externo não é necessário? Bem, longe disso, não é? Já percebemos. Quase sempre é inevitável quando as peças se movem dentro do nosso tabuleiro interno. Mas vale a pena, pelo menos, de acordo com esta nossa conversa, colocar pelo menos em pé de igualdade esses planos, abrir as vagas com publicidade interna e externa, recrutar de mente aberta, recrutar aplicando os mesmos critérios de seleção e escolher os melhores. Escolher os melhores, ainda que isso abra internamente outras oportunidades de promoção. Muitas vezes, quando nós promovemos alguém, estamos a abrir um lugar que ficou vazio. Mas é uma questão de perceber que nesse deve haver como é que nós podemos ganhar. E acho que somos bons a fazer contas, não só como gestores de pessoas, mas também como pessoas lúcidas que somos quando temos uma organização
que nos preenche e que com o seu propósito nós nos identificamos. E só assim será possível, penso que, na nossa opinião, terá o melhor partido do capital humano, aumentar os níveis de satisfação e transformar, de facto, a fidelização naquilo que ela tem que ser, uma realidade tangível e não algo que nós podemos apregoar como um voto pio. Eu queria agradecer uma vez mais à Rita, queria agradecer uma vez mais à Irene, o prazer e o privilégio de estar com duas grandes gestoras de pessoas e pessoas que, efetivamente, me inspiram também a ser, neste caso, como administrador, uma pessoa melhor todos os dias. Muito obrigado a quem nos acompanha em casa por mais esta sessão, estarem connosco na sessão da Wello Insights, convidando já para a próxima, que este ano vamos ter mais uma sessão para partilhar convosco. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigada.